Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias ao Senhor. Antes de iniciar, eu orei por essa mensagem, que é uma mensagem que é muito impactante pelo o objetivo da mensagem, que é trazer a consciência de na verdade é um resgate de algo que a nossa consciência já nos alerta, nos traz, né, essa questão da essência. Para que nós fomos criados? Senão para sermos contribuintes uns com os outros. Por isso, em Mateus 22, o Senhor fala dos dois maiores mandamentos, que é amar o Criador sobre todas as coisas, estou aqui resumindo, e o semelhante ao primeiro, amar o próximo como a nós mesmos. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então nós já vemos aí esse mundo com um propósito. A nossa essência é boa. Já coloquei isso várias vezes nos vídeos aí no canal, várias vezes mesmo. Ao decorrer da caminhada, nós muitas das vezes perdemos a consciência, perdemos a questão do óbvio. Para que fomos criados? Com tanto aprendizado, com tantas questões, porque embora somos todos humanos, mas a vida muitas das vezes nos classifica. E o ponto muito importante é que ao crescer, e devemos, como diz o Evangelho, crescer na graça e no conhecimento, até que Cristo seja gerado em vós, formado em vós. Tudo isso está nos Evangelhos. Percorremos caminhos aí meio que distantes dessas verdades. Aí, com aprendizado, e muitas das vezes as pessoas passam por muito tempo na questão religiosa, sem absorver essas simples verdades que está no próprio Evangelho. Mas está no Evangelho, uma hora é lido, uma hora é exposto, porém é diferente de quando acontece no despertar, quando acontece o amadurecimento, a mente transformada, renovada, com o Espírito Santo, que nos faz compreender, discernir todas as coisas. Por isso, está aí a questão do título. As divisões. Elas em nada nos acrescentam. As divisões em nada nos acrescentam. Desde que não seja uma divisão para viver no caminho em foco, no caminho da verdade, no caminho da vida. Aí sim, essa divisão, ela pode-se dizer que é a única que é benéfica, que nos faz bem, nos traz paz, porque é uma separação do homem velho para o homem novo, uma separação das trevas para a luz, uma separação dos caminhos tortos para uma conversão para o caminho da vida. Então essa divisão, nesse momento, essa escolha precisa ser feita. E ela é feita mentalmente, conscientemente, através, é claro, de absorvermos todo o conhecimento. Então, outras divisões, elas não nos acrescentam a nada. E eu espero que isso fique bem claro. Em curto tempo, vou colocar aqui no vídeo. Antes, como eu falei, eu orei. Porém, a oração, ela é algo que nos sustenta, nos fortalece. Então, é sempre bom orarmos. Então, aconselho você aí, que antes de dar início aqui à leitura, vamos orar ao Criador, amém? Querido Pai, soberano de poder e eternidade, louvado, engrandecido seja o Senhor. Que o Senhor nos capacite
a adorarmos a Ti do modo correto. Que o Senhor nos capacite a ter um coração voltado segundo a vontade do Senhor. Coração são, coração limpo, um coração capaz de dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias, por podermos compreender todas as situações da vida. Que o Senhor nos capacite de forma extraordinária, de acordo com o que está escrito no livro dos Evangelhos, com uma capacidade de poder absorver, discernir todas as coisas e aceitar para a nossa vida aquilo que é bom, aquilo que de fato está de acordo e alinhado com a vontade do Senhor. E então podemos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então que seja para a glória, porque o Senhor tem agido em vários meios, em vários poderes. O Senhor tem agido para trazer as pessoas, aos teus filhos e filhas, aos cristãos, aos que ainda estão crescendo, amadurecendo, o conhecimento do vosso santo amor, o conhecimento do zelo do Senhor, do agir que é diário. Então, louva a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos dando esse alimento e o discernimento da palavra, do Evangelho, que se faz tão necessário para que possamos ser de fato luz, cristãos, adoradores em espírito e em verdade, em conformidade à vontade do Senhor. Que assim seja, em nome de Yeshua. Amém. Para dar início, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versos 10, que diz, vai falar a respeito as divisões na igreja. A igreja aqui, no caso, é o que está sendo colocado, mas são divisões que se estendem para um todo, ok? Então, dando início, versos 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falo, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, abre aspas, ou entre aspas, eu sou de Paulo, ou, entre aspas novamente, eu sou de Apolo, ou, entre aspas novamente, eu sou de Pedro, ou ainda, entre aspas novamente, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Agora aqui abre um parênteses, batizei também os da casa de Estefanas, além destes não me lembro de... Peraí, gente. Não me lembro se batizei alguém mais. Fecha parênteses. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo, ele se percebe aqui, em especial, nesses versos aqui de 1 Coríntios, a preocupação dele com o modo como as pessoas estavam absorvendo
o que a eles era dado. E isso demonstra porque o apóstolo Paulo, ele tinha a mente de Yeshua, como vai dizer aqui na mesma carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versos 16. Uma sequência aqui, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o apóstolo, ele tinha a mente de Yeshua, do Cristo, porque ele foi zeloso no ouvir, absorver e viver. O sentido da vida do apóstolo Paulo era ser obediente ao que a ele foi dado, um ministério extraordinário, que tem muito a ser explorado, muito a ser estudado e muito a ser absorvido, e que nos dá uma firmeza de como devemos viver. Nos ajuda, nos auxilia, nos dá direção. Não é? Então aqui ele está preocupado com essa questão. As pessoas demonstravam ali ter uma certa dificuldade, porque estavam atribuindo a homens, inclusive ele se coloca como ele mesmo, na questão do batismo, né? Que aí uns estão fazendo essa colocação, como eu li aí, os parentes, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo, ou ele coloca também eu sou de Paulo. Como é que podemos trazer para o campo, no sentido aqui no campo cristão hoje em dia, como é que as pessoas elas se colocam nas atribuições? Elas atribuem a quem? O seu ministério, o seu engajamento, as suas capacitações. Existem incontáveis denominações, né? Existem incontáveis denominações, cada uma com o seu roteiro, claro que expõe a palavra de Deus. Porém, as doutrinas nem sempre são baseadas no que diz a doutrina escrita aqui no Evangelho para a igreja. Porque a igreja, ela, aqui biblicamente, ela classifica todos os que estão no caminho. Caminho pela fé, caminho pelo conhecimento. Pois sem o conhecimento, como é que vamos ter fé? Né? A fé vem por quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu tenho que atribuir a minha fé a algo, é a palavra de Deus, é a atitude, é a ação, é a perseverança em meditar na palavra do Senhor. Porém, para se chegar, muitas das vezes, claro, quando as pessoas estão no caminho de fé, estão buscando, estão sedentas, elas focam em um ambiente exclusivo para a palavra de Deus. Então, elas entendem que as denominações ou uma congregação vai ajudá-la no seu processamento, no seu andamento do caminho de fé. Infelizmente, nós sabemos que muitos se perdem no caminho ou nunca encontram o caminho, por conta que, ao se deparam com várias alegorias que não a exposição da palavra do Senhor. Então, a atribuição aqui, em relação ao batismo, porque a questão do batismo já estava muito focada a questão do buscar,
né? Não podia se atribuir a Paulo, a Apolo, a Pedro, mas a Cristo, ao autor e consumador da nossa fé, ao que carregou a cruz de todo mundo, de todo aquele que nele crê e for transformado e vai jogar sobre ele toda a carga, toda a dívida impagável que nós não poderíamos jamais pagar, mas através da fé e um procedimento de vida cristã, de compreensão, viveremos sim, confiantes e atribuindo ao Espírito Santo, que vem do próprio Deus. Então, agir é do Senhor, puramente do Senhor. E por que é importante colocar essas questões? Porque a divisão, ela é advinda de um pensamento diferente. Desde lá da época do protestantismo, né, do início do afastamento da questão dos ensinamentos católicos, dos ensinamentos da Igreja de Roma, do afastamento de algo que já não estava de acordo com o que diz a palavra do Senhor. E aí foram, né, ao decorrer da história, foi crescendo. Porém, não foi um único segmento. E o foco não era a palavra do Criador. Por isso, inúmeros nomes, inúmeras colocações, né, para se fazer a questão da reunião com pessoas e instruir essas pessoas, porque onde tiver gente, é necessário que se tenha ali meios para conduzir, e nem sempre o foco era o que diz a palavra do Senhor, era o Evangelho, que é o poder do Senhor. Quando era, se manifestava o poder, a presença do Senhor, vindo para os nossos tempos. Tem algo acontecendo nos Estados Unidos que as pessoas estão chamando de avivamento. Biblicamente, eu entendo como um avivamento. Por quê? Porque é um derramar, é um buscar, é um desejo de se desprender daquilo que não que não é manifestado a presença do Senhor, a presença do Espírito. Então as pessoas estão indo em busca do agir do Senhor, na questão de senti-lo, de poder testemunhar nas suas vidas ou viver essa, vou colocar assim como essa extraordinária, magnífica, maravilhosa presença do Senhor, embora não é questão visível, mas se sente, então fica difícil de colocar assim, mas só para quem realmente vive, sente, está contrito, arrependido, está inteiro, sente o que é. Para isso, é necessário fazer o buscai, ir ao encontro, e como algo aí que não se vê como comum numa época onde os países, né, comemoram suas festividades, tem essa maravilhosa notícia e acontecimento acontecendo no meio do povo do Senhor. E por que acontece, né? Eu não quero falar muito, mas o porquê que acontece, justamente pela necessidade. As pessoas estão sedentas de quê? Da presença do Senhor. Mas a presença do Senhor se faz acontecida quando buscamos, quando estamos de acordo, quando entendemos que precisamos nos desprender do nosso eus, né? Vou dizer assim, porque são tantas coisas que nós acumulamos na mente,
na vida e que entendemos que é o que necessitamos para ter uma vida feliz, de paz, quando na verdade precisamos do Criador. E quando que é muito claro que a manifestação do Senhor, né, colocando aí como um avivamento, se faz presente quando se vivem situações complicadas, às vezes no núcleo familiar, às vezes no país, ou no estado, ou no país. Então as pessoas sabem que elas só podem encontrar refúgio, encontrar paz, a paz verdadeira no Senhor. Então elas se desprendem de tudo e vai. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Porque, ao contrário da divisão, foi para isso que o Senhor nos fez. Para estarmos focados nisso, que as pessoas chamam de avivamento, mas é uma vida avivada, vivificada no Espírito todo o tempo. Vou procurar ser mais clara. Aqui o apóstolo está colocando essa questão da divisão, ele está percebendo o que está acontecendo ali. Por quê? Porque não está tendo uma comunhão, não está tendo uma única direção, um único modo de pensar. Percebo que... Acender a luz aqui, gente. Percebo que aqui no início ele fala, antes que estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Então, quando acontece isso, dos pensamentos serem divergentes aí uns dos outros, o parecer, suas colocações, quando isso daí tá nítido que faz parte, seja de uma comunidade, seja no núcleo familiar, seja na questão do país, né? Existe uma divisão. Então, quando a balança ela não vai nem para um lado nem para o outro, não se encontra equilíbrio, um certo número compreende que o socorro está no Senhor. O Senhor ele traz ao conhecimento de onde que está o caminho certo, de onde que está a direção certa, porque o Senhor não se agrada de divisão. A própria palavra diz que quem tem mente dividida não recebe nada do Senhor. Infelizmente, levando para um lado ainda mais profundo, isso ocorre na humanidade, por isso que fala da questão do esfriamento do amor. O Criador, como eu disse que lá em Mateus 22, os 2 maiores mandamentos, amar o Criador e o semelhante a ele, amar o próximo como a si mesmo, aí está a cura, aí está a verdadeira felicidade. Porque quando entendemos, vamos de encontro ao autor e consumador da nossa fé, aquele que está com a cruz preenchida, porque ele carregou nossos pesares, nossas dores, nossas dificuldades, para nos trazer a remissão dos pecados, nos reaproximar do Senhor e nos trazer vida e paz. Quando é que isso é muito claro? Quando é que se evidencia que isso ocorre, seja em pequeno, médio ou grandes grupos, quando se percebe que o objetivo é único, amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele é exercido em todas as esferas da vida humana. Desde um tribunal, onde se tem ali um juiz reto, com uma mente, vou colocar assim, uma pessoa de conduta elevada, uma pessoa que realmente está estruturada na sua função, essa pessoa, ele não vai trazer condenação sobre ele, não vai trazer uma injustiça na questão do réu. É necessário que tudo seja
muito bem elaborado, investigado, colocado e de forma muito detalhista, né? Aí sim vai se chegar a uma conclusão, condenação, absorção, o que vai acontecer dentro das regras da lei. Então, se for no tribunal, de acordo com a justiça, um ou outro acontecerá de acordo com a justiça. Se o julgamento ou se haverá sentença ou se haverá absorção. Entende? Na questão trabalhista, alguém que é empresário, essa pessoa vai tratar os seus contribuintes, os seus funcionários, os seus contribuintes não, os seus colaboradores, os seus funcionários ou até mesmo aqueles que, né, já estão fora da questão dos colaboradores, mas que contribuem para que esse trabalho continue abençoando de certa forma, e porque nós contribuímos uns para com os outros, ninguém trabalha para si, né? Sempre trabalhamos em prol do próximo, sempre no objetivo de exercer funções para que a roda continue girando aí, né? E todo mundo vivendo e que seja da forma mais digna possível. Se o foco, independente de quem seja, for sempre o seu próprio umbigo, seus próprios objetivos, essa pessoa está acumulando sobre ela dívidas. Porque quando não se age por amor, quando eu falo a questão do amor, não é deixar, né, vamos dizer assim, de fazer os seus planos em prol do próximo, não é esse sentido. Mas no sentido de que naquilo que for de direito daquele próximo, de acordo com o que a pessoa está fazendo, essa pessoa vai seja ou bem remunerada, ou reconhecida, essa pessoa vai sentir que ela se agrada no que faz, ela é feliz no que faz. Então, o ser humano, ele precisa ser tratado em diversas áreas, em diversas esferas. Não se trata só da questão de uma comunidade. Teria que falar muito, mas acredito que não seja necessário. As pessoas tendem a pensar assim que eu vou me aproximar de Deus, eu vou ser uma pessoa de fé, eu vou ser uma pessoa espiritualizada, eu vou ter minha salvação garantida, porque eu vou para a igreja, eu vou ser batizada, eu vou isso. Não é por aí. Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. É no campo pessoal, é um tratamento pessoal de consciência. Quando vamos fazer parte de uma comunidade, seja para uma celebração, um culto, uma reunião fraterna, entende-se que é um gostar de estar junto, de estar com pessoas como está aqui a preocupação do apóstolo, que o parecer e os pensamentos não sejam divididos, não sejam diferentes, as pessoas não estão em concordância, não se compreendem. E daí, infelizmente, nascem-se cânceres, ira, inveja, ódio, tudo que é contrário à palavra do Criador. Como, por exemplo, não vai dar para eu ler todas as palavras que eu queria dizer, que eu queria colocar aqui. Aqui, deixa eu ver, 1 Tessalonicenses. Para vocês verem que como que uma coisa está alinhada à outra. 1 Tessalonicenses 5. Cinco 18.
Vou ler o 16 e 17 também, ó. Alegrem-se sempre, orem continuamente, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, focando aqui e tentando resumir, porque tem muitas palavras que era para ser lida, mas não vai dar. O tratamento individual, ele é o início para que possamos prosseguir no caminho de uma vida transformada, de uma mente clara do que é ser cristão, do que como que a fé é firmada em mim, que é pelo ouvir a palavra do Senhor. Como que eu posso ter a paz que excede todo entendimento? Como que eu posso ter certeza de que eu estou alicerçado na rocha, que eu não estou aí fazendo parte de uma construção de areia? Como que eu posso confessar o Senhor e Salvador como meu Senhor e Salvador? Porque a própria palavra diz que ninguém diz que o Senhor é Senhor e Salvador, senão pelo Espírito. Então eu preciso do Espírito, né? Então é um buscar, é uma sede, é um desejo de ir ao encontro da vida, encontro deste caminho e prosseguir. Então é um trabalhar do espírito e da pessoa, do espírito e do indivíduo. Aí vem as consequências. Quero fazer parte de uma congregação, de uma denominação, de uma instituição, quero fazer parte de uma religião, quero fazer... Depende da sede de cada um, mas isso não significa que a minha salvação está classificada a isso. A minha salvação, ela vem bem além, eu preciso estar tratado. Por isso que a Bíblia fala da questão da santidade, da purificação, da refinação, lá em Daniel 12. Por isso que a palavra vai falar em Gálatas, da questão do selo, do Espírito, da promessa. Quando a gente lê, a gente não esquece. Quando a nossa mente é capacitada a compreender a palavra de modo espiritual, discernindo todas as coisas, como eu li, tendo a mente de Yeshua. Então, a partir daí, o caminho será único, o entendimento será único, porque o Espírito é um, o propósito é um, precisa estar ligado nos céus, aqui na terra e nos céus. Esse tratamento, ele se faz necessário para que as pessoas não se percam. Por isso que a palavra diz, uma vez salvos, salvos para sempre. Não tem questão de inconstância. Ah, mas você tem que estar fazendo parte, você tem que ir na igreja, você tem que fazer... Não se trata igreja nenhuma salva ninguém. É um ambiente que deveria ser, claro, saudável, com um único propósito, mas nem sempre é. Mas não classifica um cristão a salvação. A nossa classificação como salvos está no tratamento do Espírito na vida do indivíduo.